Parabéns, Landim, você conseguiu. Você queria tanto, né? Destruir o nosso ano e você conseguiu, mantendo o Sampaoli no cargo. Pagou para ver e custou caro, cara. Olha só o vexame, a humilhação do ano. Cara, eu não tô tirando os méritos do São Paulo pelo título, não. Acho que o São Paulo mereceu ser campeão porque foi efetivo nos dois jogos, né? Mereceu, parabéns São Paulo, parabéns Dorival Júnior. Agora a diretoria do Flamengo, cara, incompetentes, é isso que vocês são. Mandaram o Dorival embora e agora o cara foi campeão com o São Paulo em cima de nós, em cima do Flamengo, cara. Olha isso. Olha como que o universo dá o troco, né? Ei, cara, olha, que tristeza, galera. Que tristeza. Tudo que a diretoria do Flamengo fez deu errado porque eles fizeram escolhas absurdas. Quando a gente estava com o Vitor Pereira dando tudo errado, o Dorival Júnior estava livre no mercado e ele falou que se o Flamengo fizesse uma proposta, ele voltaria. Aí o orgulho do Landim não deixa, né, cara, isso acontecer, né? A mesma coisa acontece com o Jorge Jesus. Quando o Jorge Jesus está desempregado, o Landim não dá o braço a torcer e não contrata o cara. Parece que ele gosta de fazer o torcedor sofrer, né? O torcedor hoje está chorando, está sofrendo, culpa do Landim. Pelas suas decisões, pelo seu orgulho, um orgulho besta que ele tem, que ele acabou com o nosso ano. 7 competições o Flamengo tinha para disputar, perdemos todas. Parabéns, Landim, você conseguiu destruir o nosso ano, cara. E parabéns para o São Paulo, campeão aí da Copa do Brasil. Dorival Júnior é uma pessoa do bem, é um cara que nunca falou mal do Flamengo e ele falou que voltaria, só que não chamaram o cara, chamaram o Sampaoli e destruiu o Flamengo no ano. Vamos ver aqui, galera, agora o pós-jogo no Sport Center da ESPN Brasil. Eu vou chamar o Zinho e te dar boa noite, Zinho, mas antes a gente vai ver duas imagens, tá? Primeiro, a imagem, claro, da torcida do Flamengo, que também, claro, tá lamentando bastante. Essa que seria a chance de o Flamengo conquistar um título nessa temporada. Então, é uma temporada frustrante para os rubro-negros. A gente tá vendo aí a imagem dos flamenguistas nos minutos finais e ao vivo, né? Também agora nos minutos finais do jogo. E a gente vai seguir acompanhando e vamos falar bastante também do futuro do Flamengo. Agora, ao vivo, nas ruas de São Paulo, Vinícius Nicoletti tá em casa, né? Não tá, Léo? Tá. Hein? O tricolor e pros garotos, pra garotinha que a gente viu ali também, como o Léo destacou, é inesquecível. Zinho, boa noite. Grande conquista do São Paulo e repetindo, né? Que campanha. Corinthians, Palmeiras nas quartas, Corinthians na semi, Flamengo na decisão, Zinho. Tudo bem, Bruno? Um abração para você, pro meu parceiro Silas, Bertozzi, fã de esporte. A conquista, a festa da torcida mostra o que tem a importância nesse título. E tem que comemorar muito. Título sempre é bom, né? Vencer é sempre maravilhoso. Mas o São Paulo, que não tinha esse título, teve um torcedor ali que falou, era o que faltava, né? Porque as brincadeiras, né? Claro que as outras torcidas falam, vocês nunca ganharam a Copa do Brasil, tem aquela coisa, né? O outro fala, você não ganhou isso, você não ganhou aquilo. E agora o São Paulo, esse título inédito, merecido pelo que construiu ao longo da competição e principalmente nessa reta final que você citou, vencendo gigantes, né? Grandes times. E no trabalho do Dorival. Esse cara merece todo, o São Paulino, todos os São Paulinos, torcedores, grupo, mas eu destaco muito o trabalho do Dorival, focou, veio para isso, para buscar, né, um título importante, e a Copa do Brasil traz, além para os cofres do São Paulo, 70 milhões, se não me engano, a final dá para quem conquista, né? Então, Não quiseram mandar o São Paulo embora por causa da multa, e agora perdemos 70 milhões, hein? Ó. Show de bola, que planejamento, hein? Sensacional, cara. Uma vergonha essa diretoria, bicho. Uma grana muito importante para qualquer clube, ainda mais o São Paulo. O título que faltava nessa galeria gigantesca do São Paulo. E para um treinador que é bicampeão. Ele é tri, né? Porque ele ganhou no Santos também, o Dorival. Mas biconsecutivo, porque se o Flamengo era atual, o treinador era ele. Né? Então ele
um bicampeonato, acho que é uma conquista pessoal também do Dorival, por tudo que ele passou, como ele saiu do Flamengo, a gente já falou isso em muitos programas, né? Acho que injustamente, né? Não foi correta a conduta com ele, já dei muita minha opinião sobre isso, e eu acho que ele merecia também, o São Paulino, mas o Dorival também, né? Porque mostra o potencial, a competência dele, a organização, um clube que recebe reforços e ele monta um esquema de jogo deixando jogadores importantes no banco, porque sabia contra quem ia jogar, o momento que o Flamengo se encontrava, e ele foi para buscar o resultado fora de casa. Ele conquista com esse empate dentro de casa, mas muito pelo que ele construiu com o São Paulo no primeiro tempo do primeiro jogo. A construção desse título passa por aquele primeiro tempo maravilhoso que o São Paulo dominou no Maracanã, fez o gol que deu a vitória, né? Hoje sofreu um pouco mais, acho que o Flamengo até foi superior se botar o jogo todo, mas não foi um domínio também assim que massacrou, que encurralou o São Paulo, que deixou o São Paulo no desespero, porque o São Paulo também deu suas escapadas, criou algumas oportunidades, num geral, pelas estatísticas, um pouco mais de posse de bola para o Flamengo, um pouco mais de chute a gol, mas nada que estava no contexto daquilo que o São Paulo planejou. O São Paulo entendeu o que precisava para o jogo, administrou bem e consegue um título merecidamente, ô Bruno. E de maneira mais organizada, não é, Silas? Eu acho que a organização ficou muito clara, muito evidente nos confrontos contra o Palmeiras. Nos jogos com o Corinthians, eu acho que teve muito do brilho ali do Lucas, né? Aquela empolgação e como o São Paulo conseguiu, no primeiro tempo no Morumbi, massacrar o Corinthians. E contra o Flamengo, especialmente, é isso, um time muito mais organizado. Eu acredito que o Lucas foi a cereja nesse bolo, né? Verdade. O Lucas chegou, o Rames chega, não consegue ter sequência. Eu acho que vai ter agora, com muito mais tranquilidade, porque o Ferrarese também parece que já estava no banco. O Caio Paulista do CV teve câimbra, está lutando aí para entrar em forma. Igor Vinícius ainda está fora, Galopo ainda está fora. Mas você já vê um Alisson vindo para volante, você tem... O Flamengo com um pouco mais de posse de bola, mas com mais chutes certos. Grandes chances criadas, olha a diferença, uma grande chance contra 6. E ações na área do rival aí 20 rubro-negras. O que é Flamengo normal, perde porque o gol Flamengo demais, esteve em cara. desvantagem quase o jogo inteiro, né? Só aquele intervalinho entre os gols que o confronto estava empatado. Então o Flamengo era naturalmente o time que tinha que tomar mais iniciativa. No segundo tempo, o São Paulo nunca chegou a estar contra as cordas, embora o Flamengo tivesse com mais iniciativa, né? O Flamengo rondava bastante ali, mas não houve aquele momento de pressão, de 2, 3 chances seguidas, no final, a defesa ali do Rafael, sim, né? o chute do Ayrton Lucas. Isso. Agora, uma coisa que eu acho legal, o Silas até usou a palavra invenção, né? Normalmente no futebol, quando você fala isso de técnico, você vai pro lado ruim. E, por exemplo, a invenção do Alisson como volante, Verdade. foi uma coisa que solucionou um ponto para ele. Um jogador que deu uma outra dinâmica ali pro setor, mostrando que você consegue, às vezes, ter um setor organizado sem ter necessariamente um dos volantes como um cão de guarda, um cara que só sabe destruir, né? Então, é um meio-campo que ele conseguiu organizar muito bem. E sobre o Lucas ser um patamar acima, isso todo mundo viu desde o primeiro momento que ele pegou numa bola aqui, né? Isso estava muito claro. Porque o São Paulo, quando se desenha lá no começo do ano, ainda com o Rogério, a minha ideia era, esse é um time que vai ter que ser muita transpiração, o torcedor vai ter que entender isso, vai ter que jogar junto, de operários, sabe? É o time do Wellington Rato, desses caras assim, sabe? Que já tem até um certo tempo de carreira, que estão tendo uma grande oportunidade da vida, mas quando você traz um Lucas Moura, pô, tem uma bola do segundo tempo ali que ele sai driblando, sai puxando contra-ataque, que são poucos jogadores do futebol brasileiro que fazem isso, né? E hoje o São Paulo tem um jogador como esse e ele ajudou demais, né? E como um cara com a experiência internacional que ele tem, com a liderança que ele tem hoje também, né? Porque ele sai como um menino, mas ele volta como um líder, né? Como uma referência, como um cara que os jogadores olham e falam, pô, esse cara tem uma história também. Então, acho que tudo casou ali e quero reiterar o que o Zinho falou sobre o Dorival, porque ele, para mim, ele é o grande personagem. É o grande? Eu ia perguntar isso para vocês. Eu acho que sem dúvida é para mim. Eu vou já mostrar a tela do Rodrigo Nestor, mas antes, só pegando o gancho do Léo e passar para o Zinho de novo sobre o Dorival, estou recebendo muitas mensagens aqui, porque quando o Dorival escolheu ir para o São Paulo, aceitou o convite, eu questionei a escolha dele, porque as coisas não estavam funcionando no São Paulo. Ele chegou para apagar um incêndio e o Dorival vivia
o melhor momento da carreira dele e entendia que ele deveria ir para um clube que estivesse organizado para dar a ele as chances de conquistar os mesmos títulos que ele tinha na temporada anterior. E já falei isso aqui há algumas semanas e vou repetir porque isso não depende do título. Independentemente do título, o chute do Nestor podia ter saído. Podia ter pego ali na perna de alguém, mas isso não invalidaria o bom trabalho que o Dorival fez no São Paulo. Perfeito. Né? E claro que com o título aí não tem mesmo a discussão, né, Silas? Aí que minha boca tá calada de vez. Mas, Bruno, esse pensamento não era só seu, porque o Mendonça não foi para o São Paulo, o Speed Mendonça. O Juninho Capixaba, que é talvez o segundo melhor lateral, junto com o Piquerez hoje, do futebol brasileiro, está no Red Bull, não acertou com o São Paulo. Eu falei com o Júlio Casares, com o presidente, que por sinal acho que fez aniversário ontem, né? Parabéns para ele, ganhou o presente aí hoje dos seus... Coletivo, não gosto de ir muito pro individual. Claro, o cara que faz o gol vai aparecer mais, como o Rodrigo Nestor, que para mim é um jogador muito tático, importante, cobrado pela torcida, mas sempre um cara que entrega, que ajuda, que colabora. Não é porque fez o gol, não. Eu acho que já no Maracanã ele fez um belíssimo jogo. Tanto é que o Sampaoli mexe no esquema tático, botando o Gerson pela direita, para tentar segurar o lado esquerdo. Com o Caio Paulista, né? E o Nestor. Para ajudar ali o garoto Wesley na marcação. E até consegue fazer isso. Mas acho que jogadores se destacaram, mas muito pelo trabalho do Dorival, para deixar um ambiente melhor para trabalhar. Passa muito pelo que ele... Poxa, assim, depois da vitória é fácil você falar, não, a gente já estava falando isso antes de ganhar, antes de vencer. Tanto é que a gente colocou o São Paulo num momento, não só técnico, mas de ambiente de clube, muito melhor do que o do Flamengo, para uma decisão. Então você vê que o Flamengo faz até um bom jogo hoje. Acho que fez um jogo respeitável. Um jogo, assim... honesto, ainda longe do que a gente sabe que esse time do Flamengo pode render. O Flamengo pode jogar muito mais do que jogou hoje, mas jogou um jogo melhor, né? Foi para uma decisão melhor. Passa muito, por isso que eu te falei. O treinador muda tanto, nunca repete um time, não faz um ambiente bom, não tem uma gestão boa, a bola não entra. Um chute do adversário que é meio que assim... não é despretensioso, né, o chute do Nestor, mas foi falha de marcação. Se você for ver, primeiro, não precisava fazer a falta o Ayrton Lucas, desnecessária a falta dele no Caio, no Rato, né? Tem o cruzamento, acho a saída do Rossi também meia estrambelhada, tinha muita gente na disputa e sem ninguém na marcação no rebote. O Nestor bate na bola sozinho, sem pressão nenhuma, no momento que o Flamengo tinha que estar defensivo. Por que eu estou falando isso tudo? Porque eu destaco muito o trabalho do Dorival, um time sempre bem montado, sempre bem estruturado, sempre bem sólido, né? Sabendo o que quer para o jogo, o que quer para a partida. É totalmente ao contrário do time adversário, que o treinador passa muito por ele também essa derrota do Flamengo. Enquanto o Zinho fala, a gente viu, Zinho, a gente estava acompanhando aqui justamente a falta do Ayrton Lucas e aí a imagem da saída do Rossi, Léo. Assim, que ele podia ter feito melhor, sim, mas essa bola tem que ter alguém cobrindo a entrada da área, né? Ele recebe sozinho ali, a chance dessa bola ser rebatida para frente da área, você tem que ter alguém, pelo menos, pronto para não permitir esse chute tão limpo. Tá? O Rossi tinha tido uma saída em falso no jogo do meio da semana também, né? Não, e nesse jogo algumas também, né, Léo? Inseguro, isso, cara... Na realidade, o Nestor nunca mais faz um gol desse. Ele teve sorte, cara. Olha quantas pessoas tinha na frente. E a bola foi no gol. O goleiro saiu mal? É discutível. Não acho que houve uma falha do goleiro, do Rossi, né? O problema foi a falta do Ayrton Lucas, né, cara? Havia necessidade de fazer aquela falta ali. Agora, eu não vejo assim um erro crasso do goleiro Rossi. Agora, o Nestor teve uma sorte, cara. Méritos pra ele, que acertou o chute, né? Só que ele pode fazer isso mais 20 vezes. Será que ele consegue fazer mais um gol? Se ele tentar 20 vezes fazer esse gol de novo? Duvido. Mas inseguro, né, nesse jogo. Isso é questão de ritmo, né? O goleiro precisa jogar, o goleiro precisa ter sequência, tempo de bola, tudo isso. Tem coisas que só o treino não te dá, né? Então, eu acho até... absolutamente natural, mas eu acho que é uma falha mais coletiva e não só por ter gerado a falta ali. A gente estava falando isso na redação, né? Se o Flamengo leva 1-0 para o intervalo, não tem hora boa, não tem hora ruim para fazer gol. Claro que não, mas 1-0, assim, o Silas estava lá. O clima no Morumbi
Aí iam ser 15 minutos angustiantes pro torcedor. Sabe, aquela coisa de, cara, tava na mão, agora não, agora tá 0-0, cara, agora vamos ter que jogar aqui. Começa aquela história, esse time aí é assim mesmo, esse time é entendeu? duro. Então, assim, era levar o jogo, de repente o Flamengo não tem garantia que ia ser campeão, evidentemente, mas consegue levar o jogo ali pro intervalo, você chega no vestiário e fala, tá vendo, gente, olha lá, zeramos tudo aqui, vamos que a gente é melhor, vamos pra cima, vamos resolver. Mas por um detalhezinho ele não conseguiu, né? Teve rebote também, Bruno, pro Flamengo. Sim. Teve um que o Fabrício Bruno chuta, ela vai no canto, e teve um agora que a gente estava lá até conversando, que acho que foi o Pulgar, que pega, eu falei por cima. Falei pro Bruno, Céu Arrascaeta, sabe onde que essa bola estava, não? Lá na gaveta, porque é outra qualidade. Então, assim, era um jogo tenso nessa questão também. Agora, o Nestor, como vocês falaram, ele dá o cruzamento pro Caleri no Maracanã, e o Zinho, acho que foi muito feliz quando fala da importância tática do Nestor para esse time do São Paulo. A gente tem uma tela, então, que mostra um pouco do desempenho do volante. Aí, galera, cara, agora sim, deixa eu falar o que eu achei desse jogo aqui. Eu acho que o Flamengo jogou bem os dois tempos, jogou bem o primeiro tempo, começou melhor no jogo, aos 30 segundos de jogo, Pedro, na cara do gol, perdeu um gol incrível, né? Já teve ali a sua primeira oportunidade. O Flamengo não deixou a desejar no jogo, ficou empatado, só que, cara, qual que foi o problema dessa final de Copa do Brasil? Foi o jogo no Maracanã. O Flamengo não entrou em campo no primeiro tempo no Maracanã. Esse que é o problema. Se o Flamengo tivesse vencido o São Paulo, que era dever de casa, no Maracanã por 1-0, e empatasse hoje por 1-1, quem seria o campeão seria o Flamengo. Ou seja, o problema foi o primeiro jogo, cara. Porque não entraram com tesão, não entraram em campo com vontade de vencer o jogo. Entraram em campo no primeiro tempo e não deram um chute no gol. Esse que foi o problema, cara. No segundo tempo quis reagir, mas daí o São Paulo já estava vencendo por 1-0, isso no Maracanã, né? E o Flamengo não conseguiu fazer o gol em casa. E hoje a história poderia ter sido diferente se a gente tivesse conseguido fazer o gol no Maracanã. Infelizmente, São Paulo campeão e o Flamengo, que tem 4 Copas do Brasil, não conseguimos dessa vez, né, galera? Seria bacana vencer a Copa do Brasil 2 anos seguidos, né? Infelizmente não veio. Já falei de quem é a culpa, né? A culpa tem nome e sobrenome, Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, pela má administração, pelo mau planejamento para o ano. Tudo que ele fez deu errado, né? Mandou um técnico campeão embora, contratou um técnico perdedor, o Vitor Pereira. Depois demitiu o Vitor Pereira e contratou outro perdedor, que é o Sampaoli, que só ganhou o Copa América e mais nada. Então, assim, a culpa é da diretoria. O Flamengo tá na merda por causa da diretoria. Perdemos mais um título, mais uma competição no ano por causa dos erros, das escolhas. E tinha tempo para ter arrumado isso, viu? Quando foi eliminado da Libertadores, tinha que ter mandado o São Paulo embora, cara. Qual que era a desculpa? Manda embora. E tem multa. Foda-se a multa. Olha o prêmio que perdeu hoje, 70 milhões. Pagaria a multa e sobraria muito mais dinheiro, né? Se tivesse mandado ele embora e contratado outro. Sem contar que quando o São Paulo foi contratado pelo Flamengo, o Dorival Júnior tinha acertado com o São Paulo. E o Dorival tinha falado que voltaria para o Flamengo caso fosse convidado. Ó. Parabéns, Landim e Cia. Vocês acabaram com o nosso ano. Valeu, galera. Saudações. Fui.